Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Eu desejo um ótimo domingo para todos vocês, debaixo dos cuidados, da proteção do Altíssimo, amém? Eu tenho uma rápida reflexão aqui para nossas vidas, eu peço que você guarde ela na tábua do teu coração, amém? Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida e por tudo que Ele ainda há de fazer, tá bom? Pai, muito obrigada por esse dia de hoje, muito obrigada pelo ar que nós respiramos, obrigada, Senhor, pela casa, pela família, obrigada, Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos a Ti o nosso domingo, a nossa casa, a nossa família, faça conforme o Senhor deseja, porque os Teus pensamentos é maior do que o nosso, os Teus caminhos é melhor do que o nosso. Pai, eu entrego, Senhor Deus amado, a minha vida nas Tuas mãos e que o Senhor possa, meu Pai amado, direcionar os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa entrega para o Senhor. Meu Deus, é o que eu te peço, fala conosco, mediante a Tua palavra. Amém, meus irmãos? Eu desejo a todos um ótimo domingo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, aonde se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas. Lucas, no seu capítulo 5 e o versículo 12. Amém? Olha só, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se queres, pode purificar-me. Irmãos, essa palavra me chama muita atenção, porque a Bíblia vai dizer sobre a cura de um leproso. O que me chama a atenção nesse versículo que a gente acabou de mencionar é que Jesus ele estava em uma das cidades e de repente passa um homem, né? E este homem ele passa com uma lepra. Quem tinha lepra naquele tempo era afastado da sociedade, era considerado uma pessoa impura. Afinal, tinha uma cidade dos leprosos. As pessoas que tinham lepra eram enviado para essa cidade dos leprosos. E muitos chegavam a falecer ali naquela cidade. E a Bíblia está falando aqui que Jesus, ele estava em uma das cidades e de repente chega um homem. E este homem estava com lepra. Amém? Este homem estava leproso, estava impuro, estava imundo, estava sujo. Você está entendendo? Este homem chega com lepra até Jesus, perto de Jesus, e quando Jesus, quando ele viu Jesus, ele se prostra. Ele se prostra com o rosto em terra, sinal de humilhação, né? Ele se humilha diante do Senhor, se prostrando ali com o rosto dele em terra. E ele solta essa palavra que muito me chama a atenção. O que que ele diz? Se queres, pode purificar-me. Irmãos, que sabedoria, né, deste homem. Porque nem tudo que eu quero, o Senhor quer para mim. Nem tudo que eu almejo, o Senhor deseja para a minha vida. Tudo que este homem queria era ser curado dessa lepra. Amém? E ele faz essa pergunta: Senhor, se tu podes, se tu queres, aliás, se tu queres, pode me purificar-me. Amém? Eu sei que todos nós temos sonhos, temos projetos, desejamos alcançar algo, desejamos realizar, conquistar, mas a pergunta é essa: você já perguntou para o Senhor se Ele quer fazer isso na tua história? Se Ele quer te dar? Se Ele quer realizar? Se está nos planos dEle? Se é da vontade dEle? Irmãos, isso é de suma importância para a nossa vida, porque muitas das vezes a gente pede, a gente insiste, e muitas das vezes o Senhor até nos dá. O Senhor até nos dá, mas não que seja a vontade dEle, mas é uma permissão dEle. E coisa boa é a gente viver a vontade agradável de Deus e não a vontade permissiva de Deus. Porque às vezes Deus até permite,
Deus até dá por causa da nossa insistência, porque a gente bateu muito na porta, porque Mateus declara, todo aquele que pede, o Senhor vai dar. E toda porta que a gente bate, a gente insiste, a porta vai abrir. Muitas das vezes a gente pede, 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 insiste. Deus entrega, não porque é a vontade agradável dele, mas porque é a permissão, ele permite. Ele permite porque você pediu, porque você insistiu, porque você pagou o preço, insistiu tanto. Ele pega, minha filha, mas não era isso que eu queria para você. E daí, meus irmãos, muitas das vezes nós sofremos as consequências. Então eu venho aqui entregar essa rápida reflexão para você. Amém? Antes de pedir algo para o Senhor, para que esse algo chegue na tua vida, que não seja apenas como a vontade permissiva de Deus, mas que seja a vontade agradável do Senhor para a tua vida. Mas antes disso, pergunte para Ele. Fala, Senhor, se Tu queres, concede-me. Senhor, se Tu queres, me leva. Se Tu queres, me dê. Se Tu queres, realiza. Amém? Para que assim você possa viver a boa, perfeita vontade de Deus na tua vida. Se a gente for parar e pensar, quantas pessoas estão sofrendo com coisas que insistiu muito para ter e hoje tem, mas hoje sofre, hoje se arrepende. Sabe por quê? Porque foi apenas a vontade permissiva de Deus, mas não a vontade boa e agradável de Deus. Então, antes de você querer, antes de você conquistar e antes de você pedir, pergunte para Deus, Senhor, se Tu queres, se é da Tua vontade, concede-me, me leva, me dê, mas se é da Tua vontade, mas se Tu queres, amém? Quantos profetas sonhou, almejou algo, mas no final a resposta que prevaleceu foi a de Deus. Quer um exemplo? Jeremias estudava para ser sacerdote. O sonho de Uquias, seu pai, era que Jeremias fosse um sacerdote. Mas o céu olhou para Jeremias e disse, não, meu filho, a minha vontade boa e agradável para a tua vida é profeta. Ezequiel também, ele estava estudando para ser um sacerdote. Mas a boa vontade agradável de Deus para a vida de Ezequiel era que ele fosse um profeta. Amém? Então, faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, se Tu queres, oh glória, irmãos, isso é muito forte. Amém? Peça permissão para Deus, que seja a vontade agradável dEle e não somente a permissão dEle. Tá bom? Deus abençoe tua casa, tua vida. Tenha um ótimo domingo, debaixo dos cuidados do Senhor. Pai, eu entreguei, Senhor, o recado, a palavra. Eu preguei, Senhor, embora seja um pouco curto tempo, mas a mensagem a qual o Senhor estabeleceu no meu coração para mencionar a Bíblia, para entregar para o teu filho, já foi entregue. Faça isso, Senhor, dar fruto, faça isso, Senhor, acontecer, mas que seja a tua vontade agradável. Senhor, para que antes de tudo a gente possa perguntar, Senhor, se Tu queres, é o que eu te agradeço nessa manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado, um abraço da missionária Thalita. Até mais, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fica com Deus.